Aquela noite em que o vento gritava contra o barco e o mar parecia decidido a nos engolir. Os discípulos remavam contra as ondas sem entender porque o mestre não estava ali. A escuridão cobria o horizonte, o medo começava a sussurrar dentro de cada coração. Porque quando a tempestade cresce, até a fé mais sincera às vezes treme em silêncio. As águas subiam contra o casco do barco, como se quisessem apagar toda a esperança. E cada onda que se levantava parecia perguntar se ainda valia a pena continuar. Mas eles não sabiam que naquela mesma noite, sobre aquele mesmo mar enfurecido, o Filho de Deus já caminhava em direção ao lugar onde o medo queria reinar. porque quando o céu parece distante E o vento tenta calar a nossa fé, o Senhor nunca está ausente, Ele apenas está vindo ao nosso encontro de uma maneira que ainda não conseguimos enxergar. E quando ele vem sobre as águas, até a tempestade precisa ouvir sua voz, porque o mar que assusta o coração do homem É apenas o caminho por onde o Filho de Deus decide de passar. E quando ele chama nosso nome no meio da noite do vento, o impossível começa a perder sua força. Porque quem caminha sobre as águas também sustenta a nossa fé. E quando finalmente viram aquela figura se aproximando sobre as ondas agitadas, o medo confundiu seus olhos e eles pensaram que estavam vendo um fantasma na escuridão. Mas então aquela voz que acalma tempestades e restaura as almas cansadas atravessou o vento e chegou até o barco dizendo: Coragem, sou eu, não tenham medo. E Pedro, com o coração dividido entre o temor e a fé, Olhou para o mestre caminhando sobre aquilo que antes parecia impossível, e disse as palavras que só quem deseja viver milagres tem coragem de dizer: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. porque quando Jesus chama alguém para sair do barco da segurança, Ele também libera graça suficiente para que a fé caminhe onde antes só existia medo. quando ele vem sobre as águas, Até a tempestade precisou ouvir sua voz, porque o mar que parecia impossível de atravessar se transforma no caminho da fé. E quando ele chama nosso nome no meio da noite do vento, o coração aprende que o milagre começa. No momento em que decidimos dar o primeiro passo, e mesmo quando os olhos se distraem com o tamanho das ondas e os pés começam a sentir o peso da dúvida, a mão do Salvador nunca está longe demais para levantar aquele que ainda escolhe confiar. Porque o mesmo Jesus que anda sobre as águas é também aquele que segura nossas mãos quando a fé precisa reaprender a respirar.
Jesus.